Olá pessoal, meu nome é Fabiano Ribeiro, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras e gostaria de apresentar para vocês os resultados de um projeto que foi financiado pelo CNPq, a respeito de modelos microscópicos e aplicações em dinâmica de população. Então o que eu vou falar basicamente é apresentar o que seriam esses modelos microscópicos, contextualizar dentro de modelos fenomenológicos, e depois na segunda parte da apresentação eu vou colocar uma aplicação na dinâmica de câncer e também aplicações em fenômenos urbanos. Então, para começar, o que seria um modelo fenomenológico? O modelo fenomenológico é aquele tipo de modelo que você descreve populações a partir de parâmetros populacionais. Aqui, por exemplo, você tem o caso aqui do modelo de Verhulst, que descreve muito bem essa dinâmica de leveduras, considerando apenas parâmetros macroscópicos do tipo capacidade máxima da população, taxa de crescimento populacional. Então, nesse tipo de modelo, você não leva não considera nenhum tipo de informação microscópica, ou seja, nenhuma informação do tipo da forma em que os indivíduos interagem, né? Apesar de descreverem muito bem a dinâmica populacional, né? Então, esse tipo de modelo que se encaixa aí, o modelo de Verhulst, cai nessa categoria de modelo fenomenológico, entre outros modelos presentes na literatura, né? Mas com a deficiência de que eles colocam essas interações microscópicas, interações individuais, numa caixa preta. Você perde essas informações individuais, né? O que eu gostaria de fazer e apresentar para vocês nesse projeto é de que forma que eu poderia analisar individualmente as interações entre os indivíduos, né? Então, a hipótese mais básica para se tratar esse tipo de contexto seria você pensar que as interações entre os indivíduos acontecem, mas elas dependem da distância. Então, cada par de indivíduo interage a partir da distância que os separa, né? Do que os separa. No caso aqui, na modelagem que nós fizemos, a gente considerou que essa interação decai com a distância. Então, existe um parâmetro no nosso modelo, no caso aqui o parâmetro gama, que representa o alcance da interação entre os indivíduos. Então, tendo essa interação entre pares, eu posso calcular a interação total sentida pela população, né, ou por um indivíduo frente à população, né, e com isso eu posso usar em algum determinado problema. No caso aqui, a gente tentou aplicar no contexto do câncer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação da dinâmica temporal do câncer, né, vocês percebam que existe um crescimento exponencial no começo do câncer e seguido por um crescimento tipo lei de potência. Mas por que isso acontece, né, sob o ponto de vista do indivíduo, né, das células? O que acontece a nível celular que provoca esse tipo de crescimento, né? Outra característica do câncer também que a gente gostaria de explicar a partir do modelo é a característica fractal. Por exemplo, aqui eu tenho uma fotografia de um câncer de intestino e como vocês podem perceber aqui nesse gráfico eu tenho pontos prescrevendo uma linha reta. Essa é a assinatura de um comportamento fractal. Então, significa que essa imagem aqui carrega uma dimensão fractal, no caso aqui 1,66, né? E eu gostaria que o meu modelo descrevesse esse tipo de coisa, né? Descrevesse porque eu tenho um comportamento fractal em população de células cancerígenas, né? Então a ideia bem básica aqui é considerar que cada célula da população ela depende ela se reproduz com um parâmetro que seria uma taxa intrínseca de replicação, menos um termo aqui que é o termo inibitório, o termo da interação entre a partícula ou a célula com as demais células da população, né? Com essa função de replicação eu consigo atualizar a população num intervalo de tempo. Então se eu resolvo essa expressão aqui, eu consigo ter uma informação do tipo população em função do tempo, né? Então eu consigo calcular a dinâmica temporal da população, no caso aqui a população de câncer, né? E o que eu percebo é que aquele parâmetro que descreve o alcance de interação, ele está intimamente relacionado com a forma com que a população vai evoluir temporalmente, né? Então, se você pensa que se eu tenho um alcance de interação muito grande, um campo de interação muito pequeno, então as células praticamente não interagem. Então, nesse caso, eu tenho um regime de Malthus, né? No entanto, se o gama
ou esse parâmetro, o alcance de interação possui um valor muito específico, eu tenho um crescimento tipo lei de potência, né? Então eu consigo reproduzir essas características do experimento a partir dessas interações locais, interações entre pares, entre as células, né? E outra característica, né, reproduzida pelo modelo é que se eu tenho a função de interação das células, se eu tenho essa expressão matemática e eu faço esse gráfico em função da dimensão fractal da população, eu tenho essa curva, e se eu penso que as células se deslocam no espaço de forma a minimizar a interação competitiva entre as partículas, então o valor mínimo dessa função eu espero que seja exatamente a dimensão fractal encontrada pela população, né? Então, de certa forma, o modelo reproduz essa característica fractal de forma quantitativa, né? Então é uma explicação quantitativa da dimensão fractal a partir das interações inibitórias das partículas. Finalmente, eu gostaria de apresentar uma aplicação do modelo no que diz respeito a dinâmicas urbanas, né? Basicamente, leis de escala em fenômenos urbanos, né? Aqui eu trago um resultado, né, onde cada ponto aqui representa uma cidade, né, no caso aqui 2 países, Estados Unidos e Brasil, e eu tenho aqui num gráfico log-log o gráfico do PIB em função da população da cidade, né? Então vocês estão percebendo aqui que tem um expoente beta igual a 1.11, 1.14, né? Esse expoente ele é maior que 1, o que significa que eu tenho um comportamento superlinear dessa variável em relação à população. O que significa isso? Significa que quando eu aumento 100% o tamanho da população, eu aumento em torno de 111, 114% o PIB dessa cidade. Então, significa que eu aumento a cidade, ou, por exemplo, eu dobro o tamanho da cidade, eu mais do que dobro o tamanho do PIB, né? A quantidade de riqueza gerada por essa cidade. Isso eu vejo não só no PIB, mas em várias outras quantidades relacionadas com alguma questão socioeconômica. Por outro lado, existem outras variáveis do tipo postos de gasolina, né, como está apresentado aqui, ou outras variáveis geralmente relacionadas com infraestrutura, em que quando eu dobro o tamanho da cidade, eu tenho uma redução per capita dessas quantidades, né? No caso aqui, o beta dessas retas aqui, o slope, né, dessas retas, ele é menor do que 1, o que significa que eu tenho uma economia de escala. Eu aumento o tamanho da cidade e eu reduzo a quantidade per capita dessas variáveis de infraestrutura. Então eu gostaria de usar essa modelagem microscópica para tentar explicar esse fenômeno também, né? Então basicamente a ideia é que cada pessoa na cidade interage com os seus vizinhos como uma interação que também depende da distância, né? Então no caso, mais uma vez, eu uso aquela mesma modelagem matemática, né, para descrever o alcance da interação das pessoas, né? E o interessante é que, nesse caso de modelos urbanos, eu consigo quantificar empiricamente o valor do gama. Eu tenho um valor, dados por evidências empíricas, que esse gama, a interação entre os indivíduos dependente da distância, tem um valor numérico entre 1 e 1.5. Né? Então, fazendo essa simulação, né, aqui eu tenho a cidade representada pelos pontos cinzas, e os pontos vermelhos seriam, por exemplo, postos de gasolina, né, estabelecimentos comerciais. Então, fazendo essa interação dependendo da distância, uma interação competitiva, e fazendo a simulação acontecer, né, eu posso esperar que o sistema entre em equilíbrio, e a partir do equilíbrio eu consigo quantificar a quantidade de postos de gasolina, ou qualquer outro estabelecimento comercial, né, representado por essa simulação. Então eu tenho essa informação desse número em função do tamanho da cidade. Então, a partir da minha simulação, e fazendo simulações para vários tamanhos de cidades, vários valores de N, eu consigo reproduzir, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, eu consigo reproduzir uma lei de escala, né, com um expoente menor do que 1, parecido com o que a gente observa nos dados reais, né? Então, de alguma forma, esse modelo de interação à distância aparentemente reproduz essa propriedade urbana de escala, né? Então, para finalizar, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade e principalmente o CNPq por me apoiar financeiramente nesse projeto de pesquisa.